Shalom, tudo bem, meus irmãos? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre aniversários. Foi meu aniversário esses dias e eu comecei a refletir, me fiz algumas perguntas, né? Por que na Bíblia não existe relatos de aniversários? Quer dizer, existem 2 relatos de aniversários apenas, um de Faraó e o de Herodes. O povo hebreu, ele não comemorava aniversários individuais. O povo de Deus, ele não comemorava. E eu comecei a pensar sobre isso. Por que não? Se os aniversários na época tivessem a dimensão que hoje existe, com certeza teria alguma menção sobre aniversário, o aniversário, por exemplo, de Jesus. Mas não tem nada na Bíblia sobre aniversários individuais. O que nós vemos na Bíblia são apenas comemorações de festas, marcos coletivos, vitórias do povo de Deus, apenas isso, mas nunca comemorações individuais. Então eu comecei a me aprofundar nisso e a estudar o porquê não. E aí eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com vocês a origem então dessa festa, dos aniversários, do bolo, da vela, desse dia tão especial, né, que passou a ser tão importante na vida de cada um. Vamos começar então a passar um pouquinho na história. Lá na antiguidade, os egípcios foram um dos primeiros povos a registrar comemorações de aniversários. E não era de qualquer pessoa, era apenas dos faraós. Por quê? Porque quando o faraó ascendia ao trono, ele se considerava uma divindade. Ele era visto como divino, como um deus. E esse novo nascimento era então comemorado banquetes, rituais espirituais. A festa, portanto, estava profundamente ligada à ideia de divinização do líder. Então, por isso que nós temos, por exemplo, uma festa de aniversário de Faraó registrado na Bíblia, porque era um acontecimento muito marcante. Mais tarde, os gregos também adotaram essa prática. Eles acreditavam que cada pessoa, quando nascia, tinha um espírito, uma entidade que acompanhava essa pessoa desde o seu nascimento. Então, todas as vezes que essa pessoa comemorava o seu aniversário, era importante oferecer coisas a essa entidade, presentes, oferendas, porque acreditava que isso trazia proteção e sorte ao aniversariante. Então, o aniversário era um momento de homenagear essa entidade, trazer oferendas a essa entidade. Em Roma, nós vamos ver como que se aproximou mais essa cultura nos dias atuais. Eles ofereciam nos seus aniversários bolos aos deuses, principalmente a Artemis, a deusa da fertilidade. Então eles ofereciam bolos redondos e eles colocavam uma vela nesse bolo, acreditando que a partir do momento que eles soprassem, fizessem um desejo, uma petição a essa entidade, a esse Deus, e eles soprassem a vela, esse Deus iria então corresponder ao seu desejo. As festas eram centradas na importância do homem na sociedade. O foco era o indivíduo, seu prestígio, sua honra. Ou seja, toda essa ideia do bolo redondo, da vela, do cantar parabéns, de considerar aquele dia tão perfeito que nada pode dar errado, nada pode contrariar o aniversariante. Todos devem honrar a pessoa naquele dia, devem dar presentes, devem falar palavras bonitas, aquela pessoa precisa ser aplaudida naquele dia. Pois é, tudo isso tem uma origem pagã. Agora vamos voltar para o povo hebreu. Por que então eles não comemoravam os seus aniversários? Para eles, a vida era comemorar quem Deus é e não quem o homem é na história. Por exemplo, as festas bíblicas comemoravam quem Deus era, por isso que eram tão festejadas.
O centro sempre foi o Senhor, nunca o indivíduo. Quando uma pessoa nascia, era um motivo de profunda gratidão a Deus pelo dom da vida. E não era uma comemoração anual, uma vez no ano, mas eram todos os dias, eram motivos de celebração, de gratidão a Deus pelo dom da vida. Uma oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Bom, dito tudo isso, agora eu quero fazer uma reflexão. Ok, significa então que nós não devemos comemorar, não pode ter mais bolo, não pode ter mais vela, não pode mais cantar parabéns? Olha, significa que nós precisamos refletir quem estamos comemorando nesse dia. Se você é cristão, se você crê em Deus de todo o seu coração, você deve honrar a Ele. Ele deve ser o centro e não você. Deve ser um dia de profunda gratidão a Deus pela vida que Ele te deu. Então, você pode marcar esse dia com orações, com louvores, com gratidão. E você deve se perguntar o motivo e o como você vai comemorar esse dia. Tem muitas pessoas que comemoram os aniversários e se colocam como centro de tudo. Parece quase uma idolatria do eu. Colocam os nomes estampados, aquela decoração maravilhosa, todos te aplaudem, mas no fim de tudo é para mostrar para as pessoas ou para postar nas redes sociais. E você precisa sondar isso no seu coração. Qual é a intenção da sua comemoração? Qual é a intenção da comemoração dos aniversários dos nossos filhos? Eu já comemorei aniversário, eu e meu esposo já comemoramos aniversário do nosso filho de 1 aninho, Timóteo, que nós nos arrependemos profundamente. Fizemos uma baita festa num salão e a gente viu que não era nada daquilo, não se tratava disso. Nosso filho ficou assustado no dia, chorou na hora dos parabéns, ficou passando de cola em cola, eu tinha que dar atenção para tantos convidados. Quando eu vi, ele tinha levado um tombo, tadinho, batido a cabeça no chão. Na hora dos parabéns, soltaram tantos confetes, que ele pegou aquilo, colocou na boca e quase engasgou. A gente quis sair correndo dali. E a gente entendeu que não precisava disso tudo. Não precisava de tantos holofotes, de tanta informação daquele jeito. E eu penso, sim, que a vida ela deve ser comemorada. Você deve, sim, comemorar o dia do seu nascimento. Não só o dia do seu nascimento, mas todos os dias que o Senhor te permite viver nessa terra. Eles devem ser comemorados. Marque seu dia com comemorações onde Deus é o centro. Hoje as famílias ressignificaram essa questão do bolo e da vela. Muitas nem sabem o que isso significa, nem sabem o porquê que elas fazem um bolo, porque sopram uma vela. A intenção é totalmente outra. A intenção hoje é de celebração. Mas cuidado, gente, com a idolatria nesse dia. A gente pode idolatrar demais, principalmente os nossos filhos, e ir passando essa cultura para eles. E isso não é bom. Então, faça sua celebração, celebre do jeito que você entender, discernir, peça a Deus sabedoria para você comemorar da melhor forma, para você transmitir o seu amor, o seu carinho, a pessoa que você ama, e também ser um momento marcante para você. Mas o mais importante é quem é comemorado nesse dia, você ou Deus. Para mim, os aniversários tomaram uma outra forma. Eu quero ressignificar isso a partir da minha vida e da minha família também. Uma maneira que eu gosto de marcar os meus aniversários é com orações e entendimento do ciclo que está vindo. Eu sempre pergunto a Deus, e agora? O que vai vir nesse ciclo? E eu anoto tudo ali naquele dia e é um marco na minha mente. Eu também amo sentar com a minha família, comemorar em um almoço, comer comidas gostosas, sobremesas, festejar ali com os meus filhos, meus pais, meu esposo. Isso faz parte da vida. Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Até a próxima. Shalom!